Bom dia às turmas do matutino e boa tarde às turmas do vespertino, primeiro ano. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas, tópico 4, né? Ainda falando sobre o assunto artes visuais, elementos e signos, e é uma revisão lá do nono ano. Esse conteúdo é uma revisão que eu estou dando para vocês, para a gente dar continuidade ao livro Percursos da Arte. E fiquem atentos, porque a cada vídeo vai ter também algumas questões que eu vou elaborar com base nessa leitura. Pois bem, turma, nós vamos fazer a leitura, né? Princípios da linguagem visual. Podemos organizar os elementos da linguagem visual seguindo alguns princípios. Os artistas visuais utilizam os elementos a fim de criarem um trabalho especial e pessoal, que resulta em expressão. Os princípios da linguagem visual são equilíbrio, ênfase, proporção, movimento, ritmo, padrão e harmonia. Vamos começar então pelo equilíbrio. O que vem a ser o equilíbrio numa composição visual? Vocês estão vendo aqui, gente, o julgamento de pares, de Rubens. É uma obra renascentista lá no período do século XV, né, Idade Moderna. E aqui a gente vai ver, porque para que servem esses elementos? Para a gente poder saber fazer uma leitura mais profunda, né, mais formal das obras visuais. Não somente das pinturas, das artes plásticas, né, mas até mesmo de fotografias, de propagandas, enfim. Então vamos falar primeiramente aqui sobre esse elemento, né, sobre esse princípio chamado equilíbrio. O equilíbrio cria uma sensação de estabilidade ao olharmos para uma obra de arte visual. Esse equilíbrio ele se dá de forma, né, matemática, proporção matemática, no caso do Renascimento. Olha aqui, existe a simetria. O que vem a ser a simetria? Existe um equilíbrio entre os espaços, as formas, as texturas e as cores. Existem vários tipos de simetria. Essa aqui é uma simetria mais orgânica. O equilíbrio se dá pelas cores e pelas formas, como elas estão distribuídas. Até mesmo a figura humana e o peso visual pode causar esse equilíbrio. As figuras estão bem iluminadas, né? Existe uma paisagem ao fundo. Aí nós temos aqui no lado, né, nesse lado aqui nós temos que está bem escuro, mais pesado, né? Que já há um contraste, uma simetria entre o claro e o escuro. Isso causa um equilíbrio, né? Uma simetria orgânica, uma simetria que se dá não de forma geométrica, mas com relação aos elementos que estão aí, né? No caso aqui é o claro e escuro e as figuras que estão representadas. Repare que nós temos uma árvore. Nós temos aqui duas figuras humanas que no total esse peso visual seria 3 elementos. Aqui nós temos também 3 elementos, que são essas 3 mulheres aqui, né, que faz parte da mitologia grega. E tem uma criança aqui que ela compõe junto com essa figura aqui. Junto, né? O peso visual continua sendo o mesmo, 3 figuras. E isso causa o quê? Um equilíbrio que tem a ver com o peso visual, ou seja, com a luz e sombra e com as figuras que estão aqui representadas. Nós falamos da simetria, nós temos o contrário de simetria, que é a assimetria. O que vem a ser a assimetria? As formas e cores equilibram-se de maneira informal. Se eu dividir no meio essa pintura aqui, que é o Pierrot tocando violão, de Juan Gris, se eu dividir essa figura no meio, a gente vai ver que as formas que estão representadas em cada lado são bem diferentes. São formas que não têm um equilíbrio geométrico, digamos assim. São pesos visuais que a gente pode ver que o equilíbrio se dá de forma informal, né? Informal. Se eu dividir no meio aqui com um eixo vertical, a gente vai ver que esse lado é diferente os dois lados não são iguais. Portanto, isso a gente chama esse equilíbrio de assimétrico, né? No caso aqui, a assimetria. Um outro princípio chama-se ênfase. Essa pintura aqui é 3 de maio de 1808, em Madrid.
né, é uma pintura que foi feita em 1814, né, no século 17, por Goya, que é um pintor espanhol. O pintor espanhol, ele foi praticamente testemunha, né, desse fato histórico aqui. Ele viveu quase que na mesma época. É um fato real que ele retratou aqui, que aconteceu mesmo. 3 de junho, eles foram fuzilados, né? Fuzilados. Os rebeldes que lutaram, né, contra... Existia uma guerra civil lá na Espanha, em Madrid. Então, a história conta que o poder, os governantes, né, eles lutavam contra os revoltosos, né, contra os dissidentes que não eram contra o regime. Então, existiam alguns rebeldes. E essa figura aqui é a figura de um rebelde famoso, de um homem que fez parte dessa luta. E ele se rende aqui para ele não ser fuzilado. Ele levanta as mãos aos céus. A ênfase está nele. Repare que tudo está obscuro. Está bem à noite, nublado. Tem aqui uma espécie de lanterna aqui, né? Na verdade não é lanterna, é uma espécie de... é uma luminária aqui, né? E ilumina ele, né? Que ele é a figura que dá a ênfase, está toda nessa figura humana aqui, né? Os soldados a gente não consegue ver o rosto, eles estão, né, praticamente de costas, e já tem algumas pessoas que foram fuziladas, né? Aqui jogadas no chão, tem um padre dando a extremunção, tem umas pessoas que levam a mão ao rosto, né? Desesperadas. Então existe aqui um peso dramático e teatral, né, que representa essa cena, uma cena histórica, né, que aconteceu em Madrid. E a ênfase está nessa figura aqui. Como é que eu consigo perceber a ênfase? Pelo claro e escuro, pelas nuances, né, de claridade e obscuridade. A figura mais iluminada é a que chama mais atenção. E essa iluminação também tem a ver não somente com os efeitos técnicos da pintura, mas também simbolicamente. É carregado de significados, né? Porque esse é o herói, ele é representante do povo e luta contra um regime autoritário. Então, olha o que significa a ênfase. A ênfase é quando o artista ele usa elementos contrastantes da linguagem para exagerar um sentimento, uma opinião, uma sensação. Observe esta tela de Goya, o pintor espanhol Rococó, no qual ele usou um contraste de claro e escuro das cores para nos mostrar o desespero do condenado. Olha aqui, ó. Certo? Pois vamos continuar. Proporção é outro princípio. Proporção tem a ver com a matemática mesmo. Quando eu divido, aqui no caso aqui, a gente tem a proporção áurea, que foi criado lá no Renascimento pelo artista Leonardo da Vinci. Ele fez um homem aqui, a proporção áurea que ele utilizou compasso para fazer essa circunferência. A partir da circunferência nós temos o quadrado, que são 4 lados iguais. E aí nós temos aqui que a gente chama, né, até mesmo na dança, de quinosfera, né? A gente estica os braços, existem os limites, né, daquilo que a gente, né, os limites do corpo em relação ao mundo. E aqui a gente vê que ele fez o desenho, um homem vitruviano, com base nesses princípios, a proporção áurea, usou a matemática. Aí nós temos aqui uma fórmula aqui da proporção áurea, divisão em medida de extrema razão, né? Os extremos, né? Os extremos. E aí, das pernas, dos membros superiores, dos membros inferiores. Aí, aqui tem a circunferência, como eu falei. Olha só a definição do que vem a ser proporção. A proporção é o uso de formas de tamanhos contrastantes. Ela pode ser usada para dar impressão de profundidade ou para expressar sentimentos. Aí aqui o homem vitruviano, que representa muito, não somente... Aqui representa também o aspecto intelectual do período, né? Que é o homem no centro do universo, o humanismo, que foi o movimento filosófico que surgiu na Idade Moderna e no período do Renascimento. A palavra renascimento deriva do verbo renascer. Renascer para quê? Para os ideais gregos e romanos, que era o modelo, né, de arte, de escultura, de arquitetura feita pelos gregos e romanos lá na Antiguidade Clássica, certo? E o Leonardo da Vinci ele usou a proporção perfeita aqui do corpo humano, né, os músculos, cada coisa em seu lugar,
né, o tamanho, ele usou a matemática, né, ou seja, a proporção para criar essa figura humana. E o movimento? Aí nós temos essa escultura dobradura em disco vermelho. Ela foi feita em 1973, né, de Calder. É uma arte pública, né, feita com metal. Com certeza ele fez ali um projeto, né, pequeno, em uma escala menor, reduzida. E aí ele mandou alguém fazer, um metalúrgico, né, construir essa escultura aqui. A gente vê que existe um movimento de cores, né, e a própria escultura ela se move com o vento, como se fosse um catavento mesmo. Então, qual é o princípio desse movimento? É o princípio do princípio movimento, né? Olha o que diz aqui. É o princípio da linguagem visual que cria a sensação de dinâmica e de velocidade. Existe um movimento artístico que expressa muito essa questão do movimento, que é o futurismo, que foi uma corrente de vanguarda europeia que surgiu no início do século XX, final do século XIX e início do século XX. E o ritmo? O ritmo, turma, aqui vocês estão vendo essa gravura, né? É uma gravura bem antiga mesmo, né? Uma gravura, acho que é do período da Idade Média mesmo. Aí aqui a gente vê uma situação que é como se estivesse contando uma historinha. Sabe revista em quadrinhos? Que você consegue perceber toda a história aqui caminhando, só através da imagem. Então a gente vê a camponesa carregando aqui, né? A gente vê aqui o homem que é o dono da terra, que cobra os impostos, né? Aqui é um sistema feudal, né? Onde o rei, os príncipes e nobres usufruíam de toda a riqueza, enquanto que as pessoas pobres tinham que trabalhar duro para sobreviver nas terras do rei. Aí tem uma pessoa descansando aqui, né? Dá para ver. Só de olhar para essa imagem a gente já consegue interpretar um pouco essa cena, né? Como é que era naquela época. Aí nós temos aqui, ó, se as pessoas não obedecessem ao rei, elas estavam indo contra Deus, né? Porque o rei é o ungido de Deus. Então, olha só o trovão em cima das pessoas aqui, ó. E se alguém se rebelasse contra o reino, seria torturado e morto. Olha com a pessoa enfocada aqui. Dá pra ver? E a pessoa que faz isso, ó, a espada tem um anjinho aqui, um querubim, como se o querubim estivesse dando aval para que ele pudesse fazer esse sacrifício. Ainda tem uma pessoa aqui rezando de joelhos, né? Talvez pedindo clemência, pedindo misericórdia. Então, isso aqui retrata bem o período. Existe um ritmo aqui nessas figuras. Existe um ritmo, tanto em cima quanto embaixo. O que venceu o ritmo? Nossos olhos se movem quando olhamos para uma composição, criando um ritmo. O ritmo é a velocidade na qual o espectador percebe os componentes da composição. Os artistas podem, intencionalmente, levar os nossos olhos a passearem pela tela usando as cores e formas. Aqui não tem cores, mas tem formas, né, que é a figura humana. E a gente começa a ler daqui, né? Daqui do canto esquerdo superior, vai descendo, a gente vai lendo aqui, ó, as imagens, depois desce para cá, né? E aqui finaliza toda a história, né? Então existe um ritmo nessa trajetória. Existe uma espécie de velocidade, uma dinâmica aqui. Isso para qualquer coisa quando a gente vai ler, né? Revista e quadrinhos, principalmente composições visuais. Turma, e o padrão é um outro princípio. Repare que aqui, gente, é um mosaico. O mosaico é uma técnica que foi inventada também no período medieval, numa cidade chamada Bizâncio. E depois ela foi invadida pelos romanos e se transformou na capital, né, do Império Romano, numa cidade chamada Constantinopla. Então, as pessoas dessa cidade, né, se converteram ao cristianismo e passaram a fazer, em vez de fazer os ídolos pagãos, né, segundo a cristandade, eles passaram a representar figuras dos santos da Bíblia e das histórias bíblicas, né, através do mosaico. Era uma forma didática, né, eram pedacinhos de pedrinhas coloridas que, colados com argamassa, formam essas figuras, né? E essas figuras aqui existe um padrão, ou seja, um padrão que se repete. Olha o que vem a ser um padrão. Na linguagem visual, o padrão é a repetição de unidades de forma ou figura, de linhas, certo? De pontos e de cores.
Nós vemos padrões nos mosaicos, nas estampas das roupas e nas estampas dos tapetes, né? Por exemplo, os padrões carregam muita simbologia, como falei, né? E a harmonia, eu já havia falado do Oscar Niemeyer na aula anterior, no vídeo anterior. O princípio é harmonia. A harmonia de uma obra de arte visual está no equilíbrio entre todos os elementos, criando a unidade coerente e suave. Observe esta construção de Niemeyer e a harmonia de suas formas. A gente tem aqui, gente, o Palácio Itamaraty. Ele foi feito, né, em 1962, de Oscar Niemeyer. Reparem que o palácio ele é todo de concreto e tem formas bem... As formas são ao mesmo tempo curvas e retangulares. Aqui há um predomínio mesmo do retângulo, né? Daquilo que é quadrado. Mas olha que existe um espelho d'água ao redor do palácio, porque Brasília é muito seco, né? Existe uma baixa umidade do ar, porque lá é plano, acima do nível do mar, por isso fica mais seco. E aí eles sempre, quando faz um prédio cheio de concreto, eles tentam colocar sempre um espelho d'água aqui para poder não ficar muito seco. Então, a gente vê aqui que há uma harmonia, né, entre essa construção com o próprio espelho d'água. Há um equilíbrio, uma harmonia, um equilíbrio visual. Signos da linguagem visual. Os signos visuais são instrumentos de que a linguagem visual se serve para transmitir uma informação ou mensagem, para indicar a alguém alguma coisa. A classificação dos signos visuais. Os signos visuais, como meio de comunicação visual, podem assumir 3 categorias diferentes de acordo com seu significado. Vamos então conhecer essas categorias. Pois bem, gente, nós temos aqui ícones. São signos que representam um modelo imitativo de um objeto, de uma forma, de um espaço ou de uma situação. É característico das artes plásticas e dos meios de comunicação de massa. Exemplos, uma fotografia, um mapa, um diagrama, etc. Símbolos. São signos visuais que designam o objeto de uma maneira totalmente livre, independentemente de semelhanças ou de uma ligação direta com ele. O significado é estabelecido através de formas e convenções. Para serem estendidos, necessitam de uma prévia explicação. Por exemplo, leão é o símbolo da força e do Sporting. Nós temos aqui vários ícones, né? O mapa de uma cidade, o desenho, né? E esses ícones aqui, símbolos, na verdade, que representa a gente só de olhar, a gente já sabe do que se trata, né? E aqui tem muito, com as placas do banheiro, a gente sabe que o banheiro é feminino e quando o banheiro é masculino, por conta da figura, da figura representada, daquele código visual, aquele símbolo. Todo símbolo ele é carregado de significado. E esses significados, eles são construídos, né? Culturalmente, de acordo... Existem símbolos universais, o sinal de trânsito, por exemplo, é um código universal, né? A gente sabe que o vermelho é pare, o amarelo é alerta e o verde pode passar, não é isso? O tempo todo a gente se depara com símbolos, com códigos visuais, né? O tempo todo da nossa vida. Indícios são signos visuais que têm origem em formas, né? Ou situações naturais ou casuais. Através da acumulação de experiências, devido à ocorrência de situações idênticas, indicam algo que adquirem significado. Por exemplo, nuvens negras indicam o quê? Tempestade, né, gente? Marcas de pneus de um carro indicam uma travagem brusca, né? A frenagem brusca. Aqui essas pegadas sobre a areia da praia é um indício de que um ser humano passeou por aqui, né, gente? A mesma coisa é a nuvem carregada. A gente sabe que vem uma tempestade, vai chover. Portanto, são indícios. São indícios, né, que são situações naturais ou casuais.